primeiro que nos trouxe a ideia do amor como solução para os nossos problemas. E o amor adquire várias faces, né? No perdão, na caridade, na reconciliação, na compreensão, na indulgência, na tolerância. Então, o amor ele é bem amplo. E como a página nos lembrou, né? Como Cristo foi e a sua mensagem foi deturpada ao longo dos séculos, o amor também, né? Então, as pessoas confundem muito o amor e acham que o amor é algo material. Na verdade, o amor é da alma, é um sentimento da alma. E faz, a Joana que diz isso, né? O amor faz milagres. E talvez o amor mais puro na Terra seja da mãe pelo seu filho, né? Dos pais amorosos. Talvez seja o amor mais puro e verdadeiro na face da Terra. E nós ainda não conseguimos viver esse amor. Nós já sabemos, nós somos espíritas, conhecemos a doutrina espírita, conhecemos o Evangelho de Jesus, pois a doutrina nos traz o Cristo de novo para nos relembrar as lições do Evangelho. Mas nós ainda não atingimos esse amor no patamar que Jesus é o amor, né? Deus é o amor, Jesus traduz esse amor para nós. E é por amor, Jesus é o exemplo desse amor. É por amor que nós vamos ver Jesus vindo até nós. Jesus, governador do planeta, o divino escultor desta nave planetária, segundo Emmanuel, ele que está lá nos mundos celestes, desce até nós, que estamos aqui no segundo degrau, né? Mundo de provas e expiações, desce até nós, para nos elevar, para nos dar as lições da mensagem que ele chamava, que era a mensagem do Pai. Nos dizer que é preciso viver os mandamentos do Pai, fazer a vontade do Pai, para que possamos construir esse reino de Deus na Terra. Mas ele diz que esse reino e Deus, nosso Pai, está em nós. Então, nós ainda não descobrimos esse Deus em nós. E porque no dia que nós descobrirmos, nós vamos conquistar esse amor e viver esse amor. Mas nós, por enquanto, conseguimos vivenciar o amor em pequenas doses, digamos assim, né? Com os nossos amigos, nas nossas casas espíritas, no trabalho social, no trabalho espiritual, nas reuniões espíritas, no atender as pessoas, no trabalho com os nossos familiares, no convívio com eles, com os nossos amigos, e estendendo os braços àqueles que nós não conhecemos, mas que, ao chegarem às nossas casas, eles se tornam mais um da nossa família. Então, é nesse exercício diário, nesse exercício constante, que nós vamos conseguir colocar o amor em nós, construir esse amor em nós, né? É uma sementinha que trazemos, porque nós saímos do amor que é Deus, e nós temos essa sementinha em nós, mas precisamos regá-la, adubá-la, e isso nós fazemos como? Exercitando. E então, a Joana nos diz que o amor faz milagres, e Pedro, nós vamos lembrar de Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Pecados de quem? De nós mesmos, pelas nossas encarnações. Então, através do amor, nós conseguimos, não é, nos resgatar com a lei, porque a lei, Deus, nosso Pai, os nossos
os avalistas da nossa encarnação nos ofereceram o caminho do amor, pelo trabalho no bem. E, se não atuarmos, nós temos outro caminho, que é o da dor. Como nós estamos ainda nesse planeta de provas e expiações, o amor, né, vai estar lado a lado com aquilo que nós precisamos resgatar. Nós estamos vivendo aí no final de uma grande dor, né, que foi essa experiência da pandemia. Tivemos que fechar nossas casas, tivemos que nos distanciar, e, felizmente, para nossa alegria, nós tivemos esses aparelhos eletrônicos. Que Deus abençoe esses homens, né, que também são enviados dele para fazer com que a ciência, a tecnologia avance. Graças a Deus tivemos os aparelhos eletrônicos para que pudéssemos nos comunicar e não perdermos o contato e não perdermos a oportunidade de aprender e refletir sobre a mensagem do Mestre Jesus. Então, Jesus, a sua vida, a sua vinda à Terra é o exemplo do amor. Ele nos deu o exemplo do amor e nos deixou mensagem. Então, nós vamos lembrar que o amor é uma lei de Deus. Está lá no Livro dos Espíritos, terceira parte, lei do amor, justiça e caridade. E, então, os espíritos estudam a lei do amor. E Jesus já tinha nos deixado, no Sermão da Montanha, quando ele fala, né, os antigos vos disseram, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, em determinado momento, ele perguntou a alguém que chegou, perguntando o que faria para conquistar o reino dos céus. E Jesus respondeu, cumprir os mandamentos. E ele disse a ele, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele ofereceu ainda um outro mandamento, esse que vos mando, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E na despedida dos discípulos, ele diz, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, refletindo sobre amor, né, pensando o que nós poderíamos falar, será que o amor é um antídoto de todos os males? Aí nós lembramos de um capítulo que tem no Nosso Lar, livro Nosso Lar, do André Luiz. No livro Nosso Lar, do André Luiz, tem um capítulo 18, que vocês vão lembrar, né? Amor, alimento das almas. Então, é a conversa entre o André Luiz, Lísias, que é o enfermeiro, né, aquele que o acompanhava, e a mãe de Lísias, Dona Laura. E aí, eles vão conversar sobre alimentação, porque eles estão sentados, se alimentando, e eles vão conversar sobre alimentação. E Lísias, então, vai dizer a ele que o amor é o principal alimento, porque é o alimento das almas. E então, né, ele diz isso, que é o maior sustentáculo das criaturas. É o maior sustentáculo da criatura. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. Aí é interessante, né? Parei aqui para pensar. Quando nós, né, todo netinho, todo filho, diz assim, a comida da minha mãe, da minha avó é mais gostosa, né? Assim que... E aí, se nós temos autocrítica, nós sabemos que a nossa comida não tem nada de especial, não, né? Não é melhor que a das outras, a gente faz igual aos outros, às vezes nem é tão gostosa quanto a dos outros. Mas por que neto e filho acham a nossa comidinha gostosa? Por causa do tempero do amor. Então, por isso que André Luiz fala, né, que todo médico deveria ir para a sua atividade e orar, né? Mas não é só o médico, não. Todas as atividades deviam orar. E nós também, quando fôssemos para a cozinha, devíamos orar, né? Para a nossa comidinha ir com um tempero especial. Mas ele vai.
Então, por isso que ele diz, em todas as esferas da vida, o amor é a base profunda, né? E a alma, ela se nutre de amor, é evidente. Tanto que é interessante, após a Segunda Guerra Mundial, em que houve, né, havia um número enorme de órfãos na Europa, alguns psicólogos e psiquiatras fizeram algumas experiências com esses órfãos, né, para avaliar a carícia da família ali, né, do pai e da mãe. E, às vezes, haviam perdido toda a família. Qual é o efeito disso? Né? E fizeram uma observação. Um grupo de crianças ficaria com aquelas pessoas que eram muito carinhosas, muito amorosas, aquele tipo que abraça e beija e diz eu te amo, você é lindo, né? Estimula. E, e existem pessoas, né, que já são mais distantes. Não quer dizer que elas não gostem, né, das pessoas, mas elas são mais distantes, mais introspectivas, não falam tanto, não expressam, às vezes amam, mas não expressam isso, né? Então, ali, aquele outro grupo receberia tudo que um ser precisa, uma criança precisaria: alimentação, abrigo, agasalho, ela teria tudo, a mesma coisa que o outro grupo recebeu, materialmente. Mas ela, né, não teria, aquele grupo não receberia o mesmo abraço, o mesmo carinho, aquela expressão, eu te amo, você é querida. E aí, o que se observou? Se observou que as crianças, né, que eram alimentadas com palavras, com abraços, com afeto, elas se desenvolviam melhor, intelectualmente, fisicamente, engordavam mais, se alimentavam melhor, né? Elas expressavam melhor a alegria da vida. As outras, né, que não recebiam o mesmo calor, né, nós precisamos de calor humano. Nós sabemos, nós que estamos, né, distanciados, eu já estou fazendo palestra e abraçando as pessoas, mas a gente sabe o quanto fez a falta abraço, né? O quanto fez a falta abraço. E muitas vezes mães ficaram distantes de filhos, né? Meus filhos ficaram distantes de mim um tempo. E netos, né, que ficaram com receio, inclusive, de passar a doença para os avós, né? E houve adolescentes e crianças que tiveram que ter terapia, porque eles ficaram, né, preocupadíssimos se levariam a morte para os avós. Então, nós sentimos isso agora, mas nós sabemos, nós falávamos com eles pelo celular, não é? Nós recebíamos esse carinho, esse afeto pelo celular. Então, era como se fazia falta, faz falta a presença física, mas, de qualquer forma, nós estávamos recebendo a vibração, né? Que ia por essas ondas do nosso pensamento, ia pelo fluido cósmico universal, que é o veículo do pensamento e das ondas, e elas iam, chegavam até nós, né? Mas esse grupo de crianças, então, eles não tiveram o mesmo desenvolvimento, tá, do outro grupo que recebeu amor. Olha que interessante. Isso foi após a Segunda Guerra Mundial. E, então, o amor é o antídoto de todos os males, sim. Aí a gente pergunta assim, mas a humanidade não sabe disso? As pessoas falam tanto em amor, né? Mas, hoje, as pessoas se preocupam mais, se nós observarmos, as pessoas se preocupam mais com os outros do que em outras épocas. Né? Hoje, os meios de comunicação multiplicaram essa possibilidade. Antes, a gente, né, não tinha como se comunicar. Se um estava distante do outro, ficava difícil. Hoje, isso já é possível. Já existe muita gente preocupada,
Quantas campanhas se fizeram, né? Quando acontece alguma coisa, quantas campanhas se fazem? Então, o amor está em evolução, né? E está sendo semeado e multiplicado. Mas, ainda assim, nós vemos ainda, né, os males que nós não gostamos na humanidade. Nós assistimos, né? Se a gente liga os meios de comunicação, nós assistimos muita coisa de que nós não gostamos. Por palavras, por ações, por atos, né? Agora nós temos, né, uma guerra acontecendo, quando nós esperávamos que em 2022, né, o amor tivesse, mas vamos lembrar de Jesus. Jesus, né, ele mesmo veio até nós. O pastor entrou no aprisco que Deus lhe deu direto com as suas ovelhinhas. Ele era o amor, ele nos deixou todo o exemplo de amor quando ele curava, quando ele se aproximava, quando ele falava a alma de cada um. Mas ele disse, é preciso olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, é preciso aquilo que Paulo dizia, né? Ó homem, desperta. Então, todos nós temos em nós, porque o semeador, que é Jesus, falou, né? Colocou em nós, e Deus amor, e nós somos filhos dele, temos a nossa essência, é do amor de Deus, né? Porque nós saímos de Deus. Então, a nossa essência é do amor dele. Nós temos que fazer com que esse amor cresça e desabroche. Cabe a nós plantar adubar, botar água no tempo certo, né? E fazer com que ele cresça em cada um de nós, para que ele seja um antídoto de todos os males. Mas o amor, que é o alimento das almas, nos ajuda, e vamos ver o que a Laura, né, a mãe do Lísias, diz então, né? Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Jesus não preceituou esses princípios objetivando somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, olha o amor como alimento. A conversação amiga, isso que nós estamos fazendo aqui. O gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal. O que é o interesse? Nós sabemos se o nosso amigo, nosso companheiro está bem, né? Nós sabemos como os outros vão. Nós, enquanto estávamos distanciados, nossa, como o nosso celular ficou cheio de mensagens, não é? Ainda está, né? Porque ainda não voltamos a todas as atividades. Então, sabendo, bom dia, e você? Como é que você está? Você está bem? Né? Patrimônios, diz a Laura, que se derivam naturalmente do amor profundo. Então, esses pequenos gestos, essas pequenas ações, são patrimônios desse amor. Constituem sólidos alimentos para a vida em si. E vamos pensar, todos nós, quando alguém nos liga e diz, olha, queria saber como você está, ou quando alguém nos abraça, ou sorri, mesmo um desconhecido, nós não nos sentimos bem? Sentimos, né? Como se algo bom estivesse sendo doado.
reencarnados na Terra, diz a Laura, experimentamos grandes limitações. E aí, né, ela vai falar também da possibilidade, então, depois da experiência na Terra, a volta ao plano espiritual, e aí esse alimento é puramente espiritual, né? E ninguém, aí diz ela, né? Basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Isso é amor. Quando eu compreendo o outro, compreendo o gesto do outro, né? Às vezes um gesto mais que foge do que eu considero que deveria ser, né? Mas eu compreendo por quê. Isso é amor. Agora eu lembrei, sabe de quê? Falando com vocês, eu lembrei do meu pai. Meu pai era uma pessoa especial mesmo. Eu costumo dizer que quando eu desencarnar, eu vou querer saber a história passada, né, da outra encarnação do meu pai, porque era patrimônio que ele trazia. Eu nunca vi meu pai alterar a voz com ninguém, e ele tinha autoridade. Todo mundo respeitava, e ele nunca alterou a voz. E papai tinha um jeito, né, que é muito interessante. Mamãe fazia a refeição, né? Mamãe fazia, que eram os pequenos gestos do amor. Papai era da geração que não falava, né? Eu te amo. Eu nunca ouvi isso de papai. Mas papai era ele tinha os gestos eram amorosos. A palavra era amorosa, né? O estímulo que ele deu, né? Dava à família era muito bom. Então, mamãe né? Ela cozinhava. Então, às vezes, né? Que acontece com todo mundo que cozinha, o sal, né? Passa do ponto, ou falta sal, né? Isso acontece em todo mundo que cozinha um dia, né? Acontece lá. Outro dia o tempero não acertou o tempero, né? O ponto da carne, o cozimento, né? E aí mamãe botava na mesa, papai botava no prato e ele comia. Aí ela observava, né? Quando ela botava a comida na boca, na primeira garfada ela dizia assim: papai se chamava Agostinho. Agostinho, está salgado. Ele falou: não, minha filha, não está não. Não está não. Ou então ele levantava para pegar o sal e ela experimentava e dizia: ih, não botei sal? Botei pouco sal? Aí ela falou: não, minha filha, está ótimo. Eu nunca ouvi papai dizer que a comida estava com sal ou salgado ou sem sal, ou dizer que não estava boa, nunca. Ele dizia para ela: não, minha filha, está bom, está bom. Ela falou: não, não, não está não. E ele dizia: não, está. Isso era um gesto de amor. Era um gesto de amor. Então, esses pequenos gestos que a Laura fala aqui. Um gesto, né? Um sorriso, e aí, às vezes, um aperto de mão, não é? Então, é muito interessante esse capítulo, o amor como alimento das almas. E a Joana, eu lembrei de 2 livros sobre esse título. Lembrei do Garimpo de Amor, da Joana, pela mediunidade do Divaldo, e lembrei do Libertação pelo Amor. E é muito interessante que no Garimpo de Amor, a gente vai entender o título quando a gente lê o prefácio. No prefácio, a Joana conta uma antiga lenda persa, lá da Pérsia, né, do atual Irã. Contava a lenda que havia um senhor, né, que vivia lá numa cidade com poucos habitantes,
convivia com a sua família, alguns camelos e outros animais, um pomar generoso, ele mesmo plantava, né? Consumia, e vivia ali contente, feliz. E aí um dia passou por ali um viajante, e a Joana ainda diz que na lenda o viajante era um religioso, era um viajante religioso. E era um costume na antiguidade, né? Os forasteiros serem bem recebidos nas casas. E aí ofereciam hospedagem, sempre tinha um lugar para eles. Então, ele dorme ali aquela noite, e ao acordar, né, ele pergunta no café, ele pergunta ao senhor, né, ao dono lá aquele sítio: o senhor é feliz? E ele respondeu: sim, sou muito feliz, vivo aqui com a minha família, né? Disponho do necessário, sou negociante, próspero, não sou ambicioso, disponho do necessário para o meu lar, né? E estou feliz. Não tenho joias, não tenho pedras preciosas, mas sou feliz. E aí o viajante diz para ele: lamento decepcionar-te. Se não possuis diamantes, jamais serás feliz. Só o diamante te fará feliz. E aí o senhor, né, se despediu dele, ele foi embora. E o senhor, a partir dali, começou a pensar no diamante. Aí já dormiu, né, passou uma noite mal dormida. No dia seguinte, né, ele pensando nos diamantes e tal. E aí o que ele fez? Ele vendeu a propriedade, entregou a família para o pai dela, né, o cunhado dele, a responsabilidade da família, vendeu a propriedade e foi em busca dos diamantes. E ele não encontrou os diamantes. Ele não encontrou os diamantes. 10 anos depois, quem volta ao mesmo local? O religioso. O religioso. E o religioso chega ali, né? Não encontra o antigo dono, mas encontra o novo dono, e muito um sítio bem próspero, né? E ele pergunta, né? E pergunta a história. Ele diz que tinha comprado do outro senhor e tudo. E esse mesmo viajante religioso olha numa prateleira assim, né? Uma prateleira, e ele vê umas pedras, e as pedras chamam a atenção dele. E ele pergunta para ele: onde encontraste essas pedras? São as pedras que tem ali no riacho. O leito, né, do rio é todo dessas pedras. Então eu trouxe. São pedras sem valor nenhum. E aí o religioso, os olhos dele, a Joana diz, né, segundo a lenda, brilham, né, de cobiça. Ele reconhece que são diamantes. Então a Joana termina contando, né, dizendo: homem de Deus, o religioso para o Senhor, estas pedras são diamantes. Amanhã leva-me ao córrego. E aí ele levou no dia seguinte. Quando ele levou, ele viu, né, o leito eram pedras. Havia muito seixo sem valor, mas havia um leito de diamantes. E aí, então, né, a Joana de Ângeles termina dizendo assim: ali, desse modo, se descobriu uma das maiores minas de diamantes do mundo, de onde saíram pedras fabulosas, algumas denominadas como Príncipe Orloff,
São diamantes reconhecidos no mundo inteiro, que estão em museus do mundo, ou brilham nas coroas de muitos reis. Ah, e o comentário da Joana. O homem que era feliz sem conhecer diamantes deixou-os no quintal da residência para ir procurá-los mundo afora sem nunca os encontrar. Por que ela conta essa história? Porque o mesmo fenômeno, diz ela, ocorre com o amor. As vidas, nós possuímos esse amor no nosso íntimo, mas não o conhecemos. Necessitam de alguém que as desperte para o significado profundo e o valor incomparável desse tesouro. E no Libertação pelo Amor, ela chama atenção que Jesus foi o primeiro que falou de amor. Foi o primeiro que falou do amor e de como era importante que nós nos amássemos. E ela continua, no entanto, muitos se referem ao amor como algo que está em tal ou qual lugar, que vai surgir nesta ou naquela situação, sob uma ou outra condição, indicando lugares onde raramente pode ser encontrado. O amor radica-se no imo de todos os seres pensantes, esperando somente ser identificado. Não exige sacrifício, nem qualquer imposição externa, pois que pulsa, mesmo quando ignorado, em nosso coração. E aí, né? Qual o efeito do amor em nós? Ele sublima os nossos sentimentos. É o amor que nos faz, né? Nos leva à compaixão, à compreensão, à tolerância, à aceitação. Emmanuel, ali na página, falou dos nossos preconceitos, né? É o amor que dilui. Por isso que ele é um antídoto de todos os males. Quando, né, nós estamos vivendo alguma situação conflituosa, problemática, quando nós, né, abraçamos o outro, acalmamos a nossa voz, falamos de como nós amamos, aquela situação se desfaz. É muito interessante, até um sorriso, às vezes, não é? Um sorriso, o outro lá se vai, aquele sentimento negativo se dilui. Então, por isso que o amor é o antídoto de todos os males. Mas ela diz o seguinte, olha só, o amor não surge completo nem acabado. Por isso que antes eu disse, né? É uma sementinha que está dentro de nós, mas nós temos que descobrir. Homem, desperta. Necessita ser trabalhado, aprimorado. Quanto mais é aplicado, mais se aformoseia. E quanto mais é repartido, mais se multiplica em poder, valor e significado. Vamos lembrar, né, de exemplos. Jesus é o exemplo maior desse amor multiplicado, que multiplica os pães, multiplica os peixes, multiplica as curas, né? É o Jesus. Mas vamos pensar em pessoas que encarnaram entre nós e que foram contemporâneos nossos, como o Chico Xavier, que começa aos pouquinhos o seu exercício de amor, em 1927, recebendo as mensagens, e depois aquilo vai crescendo, aquilo já é, né, um trabalho de responsabilidade com a divulgação espírita, com o livro espírita. Depois ele começa a atender as pessoas nas suas necessidades e cresce. Se eu não me engano, espero não ter me enganado no ano, em 1965, se eu não me engano, numa véspera de Natal, né, no mês de dezembro, havia em Uberaba 11 mil pessoas se concentraram esperando receber
né, as doações do Chico, do centro espírita que ele estava, né, que ele trabalhava. 11 mil pessoas. E é interessante que, certa vez, durante esse período da pandemia, alguém que conviveu com o Chico estava me contando uma experiência que eu achei ele contando, né? Conversando num grupo, ele dizendo que, quando ele olhava e via tanta gente, ele ficava pensando, eu não tenho, né, como atender a todas essas pessoas. E ele comentou, então, com esse grupo de pessoas em que estava a que me contou, que ele ficava impressionado porque, né, de onde ele tirava as sacolas de mantimentos para doação e de roupas para doação das pessoas, cada vez que ele botava a mão, ele achava que não ia dar mais. Aí tinha mais para doar. Aí eu lembrei de um episódio, eu não sei se vocês já leram A Vida de Santa Isabel. Tem uma vida mediúnica de Santa Isabel que é muito interessante, da Rainha Isabel, né? Rainha Isabel de Portugal, se tornou depois a Santa Isabel, que é a veneranda, né? Que o André Luiz relata. Foi revelado pelo Chico Xavier, que a veneranda é ela. E ela, desde criança, em criança, ela pediu, né, que as aias a levasse, pediu autorização para a mãe, para o pai, que deixasse que as aias saíssem com ela do castelo e caminhasse ali, né, pela cidade. E o que chamou a atenção dela? Os pobres pedindo, estendendo as mãos. Isso mexeu muito com ela. Então, aí, no outro dia, quando ela saiu, ela tirou, né, dinheiro que o pai dava, o avô, do cofre dela. Ela tinha um cofrinho, né? Então, ela tirava as moedinhas dali, botava no bolso da roupa e levava e ia dando para as pessoas que iam pedindo. Aí, no outro dia, tinha mais, né, gente? Foi crescendo a coisa. Isso causou alguma situação assim adversa, né? E as pessoas foram contar para o pai, para o rei, né? Que, olha só, já tinha uma fila imensa de pessoas agora, de pedintes, para ela, quando ela passava na rua. Aí ela já estava lá, os seus 12, 13 anos. O que o pai fez? O avô tinha dado um grande volume de moedas para ela, né? Que ela guardava, e o pai, então, se apossou lá do baú de moedas e disse, olha, vai ficar, você não vai ter acesso, porque você não vai sair mais distribuindo moedas. Eram moedas de ouro, né? E aí, o que ela disse? Tá bom, mas ela ia lá e ela abraçava leproso, abraçava todo mundo. Abraçava e falava com eles e tudo, e metia a mão no bolso. Quando ela metia a mão no bolso, olha a multiplicação dos pães e dos peixes. Ela tinha uma moeda e dava moeda para eles. Então, ela ia metendo a mão no bolso, e ela não tinha levada nenhuma, né? E saía e tinha moeda. Então, quando o Chico, né, essa amiga, me contou, eu lembrei da história de Isabel, né, que tem a história das rosas também. O que é isso? É o amor, né? Então, vamos lembrar do Chico, vamos lembrar do Divaldo, né? que começa a sua obra, com num barraco. É o primeiro barraquinho lá que eles compram, lá onde até hoje eles estão lá, né? Daquele barraco hoje é um espaço enorme que tem até um hospital. Tem toda a obra dele e o hospital que eles construíram. Então, o que é isso? É o amor, né? O amor vai proporcionando isso. E eu lembrei de uma história, O Amor como Antídoto de Todos os Males, contada pelo Divaldo. Tenho tempo para isso, Celso? Nós temos 5 minutos. Tá, eu acho que dá tempo.
Fique à vontade. É a história de um menino, né? Vocês vão lembrar que o Divaldo, né? Até o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele recebia crianças que eram deixadas na porta, né? Entregues a ele, e ele a adotava como criança. Ele tem 648 filhos, ele é o pai, e a Alta de Souza, a Joana de Ângeles, são as mães, né? Então, um deles, então, desses meninos, quando ele tinha 3 anos, ele foi levado até o Divaldo com a mãe social, né? A mãe, ele tinha 12 casas, 12 mães, né? Que ficavam em cada mãe tinha 6 crianças, né? Então, e que depois cresciam, né? Se emancipavam, e aí vinham outras. E aí a mãe dele veio e mostrou para ele um estilete feito de madeira, tabuinha que ele achou no chão, 3 anos, hein, gente? E ele fez um estilete. E com o estilete ele ameaçou a mãe. Aí a mãe foi lá e falou com o Divaldo. Aí o Divaldo trocou, né? Entregou a outra mãe, conversou com ele, tudo bem. Bem, o menino chegou aos 16 anos. Aos 16 anos, ele tinha produzido, tá, com sucata, e provocado. Ele já tinha passado por todas as mães. Já tinha passado por todas as mães. Em determinado momento, antes dos 16, ele devia ter uns 13, uma coisa assim, nenhuma mãe mais queria ficar com ele, porque ele fazia armas, tá? O Divaldo diz que ele chegou a fazer algo semelhante como se fosse um fuzil, tá? E ameaçava. E então o Divaldo falou com ele: o que eu faço com você agora? Você é meu filho, eu não posso te... Mas nenhuma delas quer. Eu vou conversar com elas e vou ver se alguém... Mas você tem que prometer que não... Entendeu? Que não vai mudar isso. Bem, parece que ele mudou aos 16 anos, né? Os últimos anos. Aos 16 anos, ele pede: pai, eu quero que você me emancipe. Aí ele falou: olha, eu não vou te emancipar porque você não está preparado para a vida lá fora. Porque aos 3 anos, quando ele perguntou para ele: por que você fez isso? Ele disse: porque eu quero sentir o sangue escorrendo na minha mão. 3 anos, gente. Aí vocês imaginam, né, isso. Então, aos 16 anos, ele pediu a emancipação. O Divaldo, essa história o Divaldo já contou em várias palestras. E o Divaldo disse: eu não posso te emancipar porque você é um perigo lá fora. Eu só posso te emancipar quando eu tiver segurança de que você está bem. Aí ele falou: eu preciso que você me emancipe. Eu não quero mais ficar aqui. Você emancipa tanto? Eu falei: olha, eu emancipo porque eles vão trabalhar, eles já têm uma profissão, e aí eu sei que eles estão em segurança. Aí ele diz: eu prometo que eu vou ficar bem. Aí insistiu tanto, o Divaldo disse: tá bom, eu vou te emancipar, mas você vai fazer uma coisa, porque ele dizia sempre, o Divaldo, que ele tinha, às vezes, vontade de matar. Quando você tiver vontade de matar, você vai voltar aqui e vai me matar. E eu vou saber que eu fracassei com você. E então, né, passaram-se os anos, Divaldo está, se eu não me engano, em Campinas, e ele vai ser homenageado pela Câmara de Vereadores de Campinas, como cidadão de Campinas, honorário de Campinas. E quando ele está à mesa, né, para receber a homenagem, quem vem trazendo a medalha, né, o diploma? Um jovem que ele reconhece. Era o jovem, era aquele jovem
das 32 armas de sucata. E aí, quando ele chega perto do Divaldo, ele diz: pai, você me conhece? Ele falou: eu sei. E ele diz o nome dele, né, para ele. Ele não diz para nós o nome dele, mas ele diz que repete o nome para ele e diz: eu reconheço meu filho. Como eu não vou reconhecer o meu filho? Aí ele recebe, aí depois ele conta para o Divaldo que quando ele viu no jornal, né, que aí o Divaldo depois da solenidade, tudo, eles sentam para conversar. E aí o Divaldo diz: ué, como é que você está aqui? E aí ele diz que, quando ele viu no jornal que o Divaldo iria receber, seria homenageado, ele viu a data, ele procurou o vereador e pediu ao vereador que deixasse que ele entregasse. E contou a história para o vereador se tocou, né? E permitiu que ele entregasse a homenagem ao Divaldo. E aí ele diz assim, ao Divaldo, né? Pai, obrigada, obrigado, você me salvou. Toda vez que eu tive vontade de matar alguém, eu lembrei daquela frase sua: se você tiver vontade de matar alguém, vem aqui e me mata, porque eu vou saber que eu falhei com você. Eu tenho que agradecer. E esse fato aconteceu muito próximo a Carandiru. Então, ele diz para o Divaldo uma frase assim, né, que é interessante. Se você não tivesse me ensinado, eu estaria entre os mortos do Carandiru. E aí o Divaldo diz que eles se abraçam, né? E esse é o amor como antídoto de todos os males. Por isso nós renascemos em família, para que as nossas famílias possam ter um tempo para a nossa recuperação, porque todos nós, na verdade, estamos em recuperação de amor, para aprendermos a amar, aprendermos a nos amar. E como Jesus quer que nós sejamos reconhecidos por muito nos amarmos, e que nós estejamos entre esses, né? Nesse exercício. Então, o amor cobre a multidão dos pecados, e o amor soluciona todos os males. Talvez alguns não sejam solucionados de imediato, talvez nós não tenhamos amado como deveríamos, mas o dia que aprendermos a amar como Jesus, certamente ele será, né, a solução para os nossos males. Mas amemos, não desistamos. Aliás, é uma mensagem da Joana: não desistas. Ela tem uma mensagem que diz assim: a ousadia de amar. Tenhamos a ousadia do amor, de amar, num mundo ainda tão conflituado. Tenhamos a ousadia de amar. Que Jesus nos abençoe. Graça.